Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou falar sobre propriedades e classificação da matéria. É um assunto relativamente fácil, que muitas vezes é usado de base para outros assuntos, alguns termos que a gente vai ver aqui. Como, por exemplo, a gente vai começar primeiro falando sobre a matéria, antes de entrar no assunto em si. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, praticamente tudo, né? A gente vai falar também sobre os estados de agregação, ou estados físicos, que é mais conhecido, que é o sólido, líquido e gasoso. Começando pelo sólido. O sólido, ele tem forma e volume constante, ou seja, você vai pegar ele vai ficar daquele jeito, a não ser que você derreta ou faça alguma coisa assim. Ele tem pouco espaço entre as moléculas, elas são bem próximas e isso limita o movimento delas. Elas quase não se movimentam, mas há movimento. A energia cinética é muito, muito baixa, mas ainda assim tem um movimento. O líquido, ele tem volume constante e a forma variável. A forma vai ser de acordo com o recipiente, vai ser igual ao recipiente que ela tá. Como exemplo aqui do slide, onde a garrafa, a água está no formato da garrafa. No copo, a água está no formato do copo. E as moléculas são um pouco afastadas e tem pouco movimento. Já o gasoso, ele não tem nem forma nem volume definido, ele ocupa todo o espaço disponível que tem para ele. Por exemplo, você esquenta a água e sai aquele vapor de água. Sumiu, né? Você não vai achar mais ele se espalhou por todo lugar que tiver. As moléculas são bem afastadas umas das outras, tem muito movimento, um movimento totalmente desordenado. Aqui a gente vai ver mais, aqui nesse slide, a gente vai ver mais a estrutura. O sólido das moléculas são mais próximas, o líquido elas se afastam mais e o gasoso bem afastado. E a gente vai falar agora sobre as mudanças de estados físicos. Ou seja, é bem importante isso, gente, é muito importante mesmo. Primeiro começando com o aquecimento. Quando vai do estado sólido para o líquido, fusão. Não tem jeito, gente, tem que decorar mesmo. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Na vaporização você tem que tomar um cuidado, porque tem 3 tipos. Tem a evaporação, que é lento, como por exemplo a roupa no varal, que vai secando naturalmente, a água do rio, que ela também evapora. Tem a ebulição, que é rápido, como por exemplo quando você esquenta a água na panela, ela já tá fervendo e soltando vapor. E a calefação, que é um processo instantâneo, como por exemplo quando você tem uma chapa quente e cai uma gota de água ali, ela simplesmente evapora na hora. Agora voltando, esfriando ali, de gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Condensação, vapor para líquido, liquefação, gás para líquido. Normalmente eles não pedem essa diferença, acho que eu nunca vi, e utiliza mais condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Esse é mais fácil de decorar, né? Solidifica algo. Estado líquido torna sólido. E também tem a sublimação. A sublimação é quando vai do estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Tem gente que fala que do gasoso para o sólido é ressublimação, mas tanto faz. Tem 3 exemplos de sublimação que é bem importante lembrar, que é o iodo, a naftalina e o gelo seco. O gelo seco é o mais famoso, né? Que é o gás carbônico. Certo? Mudando aqui tem o diagrama de fases. É muito importante também ver ele. Ele relaciona as mudanças de estados físicos com temperatura e pressão. Como, por exemplo, aí, você vê o sólido, líquido e o vapor. Às vezes não está escrito, mas vai ser sempre assim. O sólido no lugar do sólido, o líquido ali e o vapor embaixo. O que são as curvas? São as mudanças de estado físico que a gente viu anteriormente. O sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Então, é aquela curva de fusão e solidificação. Líquido para o vapor, vaporização. Vapor para o líquido, condensação. Então, aquela é a curva de vaporização e condensação. Do sólido para o vapor, sublimação. Então, é a curva de sublimação. O ponto triplo é o encontro das 3 curvas, certo? E ali, quando você passa do ponto crítico, é quando se refere a gases. É bem importante ver esse diagrama, normalmente ele aparece, como por exemplo, tem uma certa substância em determinada pressão e temperatura.
Aí você vai achar o estado que ela tá. Quando mantém a temperatura constante e eleva a pressão, o que acontece com ela? Às vezes, se tiver no vapor, elevou a pressão, foi até o líquido. Você fala, ela condensou. É mais isso, gente, é bem tranquilo. As propriedades da matéria agora, entrando na matéria em si, né? Elas podem ser gerais ou específicas. As gerais são propriedades comuns a todos os materiais, ou seja, independe do estado físico, todas têm, como, por exemplo, massa, que é uma definição da matéria, né? Volume, normalmente pode vir também como extensão. Inércia, que a gente vai ver mais na física, que é o que estava parado tende a ficar parado, em movimento tende a continuar em movimento. Indestrutibilidade, que nada pode ser criado ou destruído, lei de conservação das massas de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. E também tem as específicas, que normalmente elas são usadas para identificar uma matéria, ela diferencia as matérias, como é o exemplo de ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, são as mais importantes. Mas tem outros exemplos que a gente vai ver aqui. Aqui tem uma tabelinha que mostra ali geral, como eu falei, massa, extensão, que é relacionada a volume, impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, divisibilidade, que mesmo quebrando a matéria, ela mantém suas características ainda. Aí tem as funcionais, que a gente vai ver também mais pra frente na física, específicas, físicas, que a gente vai ver mais agora, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Aqui trazendo sobre a densidade. O que é densidade? Ela relaciona massa e volume, ou seja, ela é massa sobre volume. Normalmente ela é muito cobrada em outros exercícios, tipo uma base para outro exercício, que ele te dá a densidade e dá o volume que tem naquela substância e você tem que descobrir quantos quilos, quantas gramas tem daquela substância na determinada mistura. Aqui esse exercício ali embaixo que eu coloquei, ele é muito comum. Você tem que pensar, o que tem densidade menor flutua, o que tem densidade maior, ele afunda. Então sempre em cima é a densidade mais baixa, como ali no primeiro desenho. A bolinha ela tem uma densidade menor que da água, então ela flutua. Já no segundo, ela tem densidade igual da água, então ela vai ficar no meio. E no fundo, quando a densidade da bolinha é maior que da água. Normalmente eles usam isso para ver saúde de cabelo também. Tem aqueles testes que você arranca um fio, coloca na água, aí o fio afunda, flutua, e aí eles falam sobre como seu cabelo tá saudável, essas coisas. Tem muito teste assim na internet, gente. Para o mesmo material, quando você vai se tratar de um mesmo material. A densidade de quando ele tá sólido é maior de quando ele tá líquido do que quando ele tá gasoso. Nessa ordem, sólido maior que líquido, maior que gasoso. Ah, mas você pega um copo de água. Por que o gelo flutua no copo de água? A água é uma exceção. Quando ela solidifica, ela forma cristais no interior dela, que aumenta a distância entre as moléculas. Então a densidade dela diminui. Por quê? Porque o volume vai ser maior, certo? E aí na água, o líquido é maior, a densidade do líquido é maior que do sólido, que é maior que do gasoso. Tanto que você, quando enche uma garrafa muito e coloca ela no freezer, ela expande, ela pode até rachar. Agora a gente vai para a classificação da matéria. A matéria ela pode ser uma substância pura ou uma mistura. Começando por substância pura, quando é formada por uma única substância. Pode ser simples ou composta. Como assim? É uma substância que tem um único tipo de molécula dentro dela. Quando é simples, todas as moléculas são formadas por átomos de um mesmo elemento. Tem exemplo, hélio, gás hidrogênio, gás oxigênio. Quando tem um átomo só, gente, é um elemento só, não tem nenhum outro elemento, só um. Mesma molécula só daquele elemento. Já a composta é quando é formado por mesmo tipo de molécula, só que elementos diferentes. Como exemplo, gás carbônico, que é CO2, amônia, que é NH3, etano, que é CH4. Você viu, são átomos de dois elementos diferentes, mas dentro daquilo só vai ter, por exemplo, só tem água aqui dentro, que a água também é uma substância composta, né, H2O. Só tem gás carbônico dentro disso, só tem moléculas daquilo, mas as moléculas são formadas por átomos de elementos diferentes, certo? Aqui tem uma observação muito importante, que é os alótropos. O que é o fenômeno da alotropia? É quando
um átomo, tipo, o átomo de um mesmo elemento forma duas substâncias simples diferentes. Ah, como assim? Você tem, por exemplo, o oxigênio e o ozônio. Os dois são substâncias simples formadas por oxigênio. Mas o que muda? O oxigênio tem 2 moléculas de oxigênio e o ozônio tem 3. Mas é átomo de um mesmo elemento químico, então a gente fala que eles são alótropos. O mais comum que falam, é o diamante, o fullereno e o grafite. Eles têm a mesma composição de carbono, mas a estrutura dela molecular é diferente, e isso diferencia totalmente um do outro. Você olha o grafite e olha o diamante. Diamante todo brilhoso e o grafite você usa no lápis. Tem os exemplos também, que é o fósforo branco e o fósforo vermelho, e o enxofre, mas esses são menos cobrados. Aqui eu vou mostrar a estrutura molecular do grafite, diamante e fullereno, olha só. Eles só diferem na estrutura molecular. E embaixo como eles são: o fullereno, o grafite e o diamante. O fullereno ele é tão raro que o preço dele chega a ser mais caro que o do próprio diamante. Certo? Passando aqui. Tem a mistura. O que é a mistura? É quando ela é formada por mais de uma substância, ou seja, é como se você pegasse, sei lá, 2 substâncias simples, uma substância simples e uma composta e misturasse. A mistura homogênea é quando apresenta apenas uma fase, ou seja, só tem um aspecto visível, você só vê uma coisa, como por exemplo ali a água e o sal. Fica água e sal. São formadas quando o material tem capacidade de dissolver o outro. O que você leva em consideração isso? Alguns que você já tem que saber, né? Água e sal, água e açúcar. Normalmente, substância, você lembra daquela semelhante dissolve de semelhante, né? Apolares com apolares, polares com polares. Água e etanol são coisas que você mistura e você não consegue ver uma diferença entre elas. E a mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase, como por exemplo a água e o óleo. Dá pra ver a água e dá pra ver o óleo. Por que o óleo está em cima da água? Porque a densidade dele é menor. São formadas quando o material não dissolve o outro. Você também usa aquela regra do semelhante dissolve semelhante. Aqui eu trouxe alguns exemplos para treinar mais e fixar. No primeiro, só tem um tipo de molécula, então você já sabe, é substância pura. Mas as moléculas são formadas por átomos de um mesmo elemento, ou seja, substâncias puras simples, certo? No 2, já tem moléculas diferentes, você já põe mistura logo de cara. Mas se você olha as moléculas, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento, então ela é uma mistura de substâncias simples, certo? Deu pra entender? E o 3 ali também é uma mistura, que você já vê 3 tipos de moléculas diferentes, né? E o 4 tem uma mesma molécula, todos são moléculas iguais. Já é substância pura. Mas aí você olha cada molécula, é formada por átomos de elementos diferentes, então ela é uma substância pura composta. Aqui embaixo, que eu vou passar mais rápido agora. O primeiro, molécula igual, substância. Formadas por um mesmo elemento, substância simples. O segundo, moléculas diferentes, mistura. É o terceiro ali. Moléculas iguais, mas cada molécula é formada por átomos de elementos diferentes. Substância pura composta. O quarto, dá pra confundir ele, mas gente, você olha a molécula primeiro. Molécula diferente, já que se caracteriza como mistura, apesar de serem átomos de um mesmo elemento, são moléculas diferentes. O quinto ali, tem muita molécula aí dentro. Isso aí claramente é uma mistura, né? Você olha, tem várias coisas misturadas ali. E o sexto, é uma molécula só. Agora vamos analisar ela. Formada por um mesmo elemento, por átomos de um mesmo elemento. Ou seja, substância simples, certo? Agora a gente vai falar sobre os gráficos, que é bem importante saber. Você tem que lembrar que as propriedades específicas da substância são constantes. Na mistura, as propriedades específicas são variáveis. A gente viu as propriedades antes, né? Que é densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Isso é mais visto nos gráficos, que o ponto de ebulição e o ponto de fusão da substância pura, você vê que é uma reta. Ou seja, ele vai manter o mesmo valor. E o que acontece quando está nessa reta? Vai ter a mistura dos dois, como por exemplo ali no ponto de fusão. Vai ter tanto sólido quanto líquido. No ponto de ebulição vai ter líquido e gasoso, vai ter a substância nos dois estados, certo?
A mistura comum, gente, porque tem outros dois tipos de mistura que a gente vai ver no próximo slide. Na mistura comum, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão são variáveis. Ali dá pra ver, né? Eles não são retos, eles não são paralelos à linha do tempo, certo? Morri. Ai. Agora a gente vai ver os outros dois tipos de mistura, que é a mistura eutética e a zeotrópica. Tá, os nomes são um pouco difíceis, mas infelizmente tem que saber. Na mistura eutética, gente, pensa assim, em seu egg pensa, eu venho primeiro. Então, na eutética, o que seria constante vem primeiro. Então, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. Na azeotrópica, é o contrário da eutética, né? O ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição é constante, certo? É só isso. Classificação de sistema. O sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. O sistema homogêneo ele é constituído por uma fase só. Como a gente tinha visto antes, só vai ter um aspecto visível, só vai ver uma coisa ali. E ele pode ser constituído por uma mistura homogênea ou uma substância pura em um único estado físico. E o sistema heterogêneo, ele tem duas ou mais fases. Você vai ver duas coisas diferentes ou até mais, né? 4, 5, 6, 7, várias coisas, depende do que o exercício falar. Ele é constituído por uma mistura heterogênea ou por uma substância pura em dois ou mais estados físicos. Como assim uma substância pura pode ser um sistema heterogêneo? A gente vai ver aqui nesse slide. Que é a substância pura ali, como por exemplo a água líquida e a água sólida, que é gelo. Você vê duas coisas, apesar de ser uma substância pura, ele é um sistema heterogêneo, porque tem duas fases, tem o gelo e o líquido. Agora o granito, ali que eu coloquei até exclamação, porque ele é bem importante. O exercício não vai te falar, o vestibular não vai te falar isso, mas o granito tem 3 fases e 3 componentes. Se você coloca ele em um pote, coloca água, granito e pergunta quantas fases tem. Não vai ser 2 fases, você tem que falar que tem 4 fases, porque só o granito tem 3. Ali também tem água e óleo, que é mais comum, né, do dia a dia. Água e gasolina também. O sangue é muito importante. Ele é uma mistura heterogênea. Apesar de você olhar e achar, nossa, é tudo vermelho, é tudo igual, é uma mistura homogênea, não é. Ele é uma mistura heterogênea, porque se você amplia ele, dá pra ver diferença nas moléculas. E principalmente quando você centrifuga, que é o exemplo que eu coloquei ali do lado. Vai separar a parte que é plasma da outra parte que é os elementos figurados do sangue. Outro que também é assim, que dá pra confundir, é o leite. O leite, ele é uma mistura heterogênea. Se você aproxima, dá pra ver mais de uma fase, certo? Para sistema homogêneo, eu coloquei ali água com açúcar, mas pode ser água com qualquer coisa, né? Porque vai ser sempre igual. Água pura, água com açúcar, água com sal. Soro, que é água, açúcar e sal. Também misturas de gases, sempre homogêneo. Normalmente misturas metálicas, ligas metálicas, homogêneo também. É basicamente isso, gente. Então, a aula é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tem o link do Discord, vocês entram lá e tem plantão 24 horas. Qualquer dúvida que vocês tiverem. É isso, obrigada por assistir até aqui e até mais.